o líder Palmeiras, que tem aí 6 pontos à frente do arquirrival Corinthians. É a chance do Corinthians tirar essa diferença em casa, dentro da Arena Corinthians. O Palmeiras, que também é muito forte fora de casa. Então, vai ser um jogo muito igual. E já vou perguntar, inclusive, se tem favorito. Boa tarde, Mauro Betting. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Mauro César Pereira. Velho Vamp. Vamp, desde o começo até o Piperno tem aquela frasezinha irritante. Ah, é o líder café com leite. Chamou o Corinthians de líder café com leite, que disse que não disputaria o título. Mas o Corinthians segue ali no topo da tabela, realmente sem jogar bem, sim, mas conquistando resultados. O que esperar desse jogo? E é um jogo que o Corinthians joga em casa, onde é difícil de ser batido e que pode deixá-lo a 3 pontos do seu maior rival, né, Vamp? Boa tarde, Pilhado, Mauro, César, Mauro Betti, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Primeiro, deixa eu abrir isso aqui, ó. Deixa eu falar um negócio. Não me liguem que não foi eu que dei informação nenhuma que Michael tá vindo pro Corinthians. Você viu falar isso aqui? Que loucura, não vi nada. Hoje todo mundo brigando, ó. O Michael vai ir. Você deu a notícia lá na Jovem Pan que o Michael tá assinando com o Corinthians até domingo. Mentira, é fake news, viu? Tô fora disso aí. Mas não é você que deu a informação. Não, eu não. Sei lá quem foi. Que ele não falou nada. Hoje eu tô vindo pra cá, tá o que pessoal da fala, ESPN, todo mundo me ligando. Diga mentira. Primeiro que se eu soubesse, eu dava aqui, ó. Aí saiu lá não sei o quê, meu timão, né? Como é conversou, né? Timão. Tudo mentira, hein? Não, sei nada disso. Você não falou nada. Eu nem sei onde é que o Michel tá jogando. No mundo árabe, ele né? Ele tá na Arábia. No Arábia. Quanto mais com que ele falou com alguém do Corinthians, isso aí é mentira. Já, pronto, tá desmentido. Agora vamos lá pra pergunta, né? Que eu me perdi, mas eu vou consertar. Corinthians e Palmeiras. Corinthians contra o Palmeiras. É que não tá na hora de mostrar o pilhado. É que você tava com muita raiva. Ligado? Não, porque todo mundo tá me ligando. Essa informação do Michel aí que veio pro Corinthians, aí de repente o pessoal lê, a torcida fica eufórica. Sabe como é notícia? Que dá, tem que ter um fundo de verdade. Isso foi mentira. Não tem nada a ver com isso aí. Não tenho sabido de nada. Em relação ao clássico, né? Decisivo pro Corinthians. O Corinthians tá a 6 pontos do líder Palmeiras. Palmeiras que vem numa semana maravilhosa e o Corinthians de uma eliminação pro Flamengo na Libertadores. E vamos esquecer que o Corinthians no meio de semana tem que reverter também outro resultado contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, né? Então, não sei qual é a cavalaria, não sei como é que o Vitor Pereira tá pensando, não sei quem tá inteiro, mas eu sei que o jogo vai ser duro em Itaquera. Isso eu sei. Agora, o clássico, tentando diminuir, Palmeiras empolgado, aí me falaram que o Palmeiras, aí eu tô falando, que os jogadores pediram o Abel para jogar contra o Corinthians, porque no meio de semana não tem jogo, não quer ser poupado. O Abel falou isso também, né? Sim. Na coletiva. Então, provavelmente o Palmeiras com a cavalaria toda, 50 mil corintianos ou mais na arena, tentando diminuir a pontuação, porque se perde e não reveste contra o Atlético Goianiense, temporada igual do Atlético Mineiro. Vai. Mas tem que pedir pra jogar mesmo. Vai pra título, né? Tem que pedir pra jogar também mesmo, acho, né, Vamp? Também acho. É jogo grande, é clássico, é pra disparar ainda mais na liderança. Do segundo colocado. Do segundo colocado, Não tem por que poupar, Mauro. Você tem hoje a condição tecnológica, ver se tem alguém que está no limiar e tal, mas é aquele jogo de mais superação ainda você pode pedir para o Palmeiras e a superação necessária para o Corinthians fazer, porque vem da eliminação dolorida como foi, e o que destacou o Vampeta, não é só o jogo de sábado, é o jogo de quarta-feira, ainda possível, claro, pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense e também na Neoquímica Arena. É até interessante, o Corinthians talvez seja o jogo com o menor número de desfalques que o Vitor Pereira tem desde que chegou em março, porque você não tem ainda o Paulinho, né? Não tem ainda o Maicon, mas quase toda a cavalaria vai estar presente, à exceção do William, que está voltando para a Inglaterra. Olha, você viu o time do Flamengo crescendo na competição? Eu sou líder do campeonato, os jogadores cresceram campeão brasileiro também. Os caras falam assim, ó, vamos para dentro, porque pega o Flamengo também aqui. Sim. E tudo é possível a bola. Pode perder, daqui a pouco cai de 9 para 3. E nesse caso do Corinthians, ainda em relação ao Palmeiras, como tem um dia a mais de descanso, o menos desgaste, você tem que botar máxima cavalaria ainda mais jogando em casa. O Palmeiras tem esse dia a mais e tem também o fato de 29 minutos ter ficado com o jogador a menos, né, em relação ao Galo, e aos 36 da segunda etapa também tem todo esse desgaste, o anímico e tal. Mas enfim, mas o Corinthians vem, mas ao mesmo tempo aquela coisa que o Vamp também sabe muito melhor que a gente. Uma coisa é você vir de derrota e eliminação
É um desgaste anímico muito grande. Outra coisa, se superando, tem a animação de você chegar a uma essa semifinal de matemática de Libertadores um do dia a jeito que mais, faz. um dia a mais, a gente tem que contar também. Por exemplo, quando o Corinthians joga primeiro, ele joga o final de semana também antes. Também tá, Então, e nesse caso teve a quando o viagem cara ainda joga aqui na do Rio pra quarta, cá. descansa mais o outro time. Parece que maqueia. E ao mesmo tempo tem não é a viagem tão grande, mas é a diferença. O Corinthians jogou no Rio de Janeiro, o Palmeiras jogou em casa, tal, enfim. Claro, vai ser em São Paulo, não tem deslocamento, coisa e tal. Mas assim, é interessante que o Corinthians tem que pensar, claro, no brasileiro ainda, mas tem que também pensar em algo que é possível. Não é fácil, mas é possível a quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Agora, Mauro César Pereira é um duelo, né, da regularidade desse Palmeiras, que realmente é algo que impressiona. A gente não fala mal de nenhum setor do Palmeiras. O treinador é o melhor do Brasil hoje. Goleiro, o melhor do Brasil. Melhor defesa do Brasil. Um dos melhores ataques do Brasil. E, junto com isso, uma regularidade. É difícil o Palmeiras perder. Do outro lado, você tem o Corinthians em casa. O Corinthians em casa, sob o comando do Vitor Pereira, só perdeu um jogo, que foi pro Flamengo essa derrota agora pela Libertadores. O que esperar dessa partida, Mauro? Porque a gente sempre espera do Corinthians do Vitor Pereira um pouco mais do que ele vem mostrando. Dá pra esperar que finalmente o Corinthians já viu que foi eliminado da Libertadores. Agora tem que focar no Brasileirão e na Copa do Brasil, que, como o Vamp lembrou, é uma situação dificílima contra o Atlético Goianiense. Chegou a hora desse time mostrar que pode jogar mais? E do outro lado, dá pra gente dizer que o Corinthians não é favorito nem em casa pela regularidade desse Palmeiras? Eu acho que o Corinthians não é, assim, grande favorito. Sempre é favorito quem joga aqui em São Paulo Clássico com essa bizarrice da torcida única, né? Você acha que sempre é favorito? A não ser quando há uma distância muito, muito grande. Eu acho que em casa você pode dar até um certo favoritismo. Joga em casa, joga com a torcida a favor, joga no seu habitat, no seu campo. Isso pesa muito, né? Isso pesa demais aí nesses clássicos paulistas, desde que passou a vigorar a torcida única por aqui. Eu acho assim, o Palmeiras, ele tem ótimos resultados, mas o desempenho ele não é uniforme. Ele dá chance aos adversários. Vide Cuiabá, vide Atlético Mineiro, vide América Mineiro. O Atlético foi melhor no jogo lá em Belo Horizonte. Primeiro tempo, não soube aproveitar. No segundo tempo, desfarelou. Teve agora superioridade numérica mais da metade do jogo. Não soube ganhar o jogo. E o Palmeiras tem os seus méritos por isso. Mas as oportunidades surgem. Pode ser que surja para o Corinthians conseguir uma vitória em casa. Agora cabe ao Corinthians jogar mais bola. O Corinthians jogou mal contra o Flamengo no primeiro jogo. Segundo, acho que foi até mais organizadinho, mas não ameaçou em momento algum. Quer dizer, uma chancezinha ou outra, mas nada de especial. Não teve nada. O Corinthians flertou com a classificação, com a vitória, nada. Nada de especial. Já preservou jogadores ali que não estavam na sua plenitude. Não tem mais o William, é verdade. Que, embora não tenha jogado tudo que se espera, você sempre tinha a expectativa de que ele pudesse fazer uma grande atuação. Ele não joga mais pelo clube. Mas pode ter o Renato Augusto mais inteiro, pode ter o time até mais inteiro nesse jogo do que no jogo da terça-feira passada. O Corinthians tem que vencer para reduzir para 3 pontos de sua desvantagem em relação ao Palmeiras. Ele tem que vencer o jogo, ele precisa da vitória. O Palmeiras está muito confortável, quando joga no meio de semana, então ele não precisa se preocupar em administrar elenco pensando num jogo logo depois. Agora, me parece que para o Corinthians esse jogo é muito importante, porque se não jogar, se ele achar que não precisa vencer o Palmeiras porque pode se classificar na quarta-feira, ele pode perder o jogo, ficar 9 pontos atrás do seu rival e ser eliminado quarta-feira. Aí acabou tudo, né? 9 pontos atrás, não tem mais confronto direto. E fora da Copa do Brasil, já saiu da Libertadores, faz o quê? Vira uma espécie de Atlético Mineiro, com um elenco caro, né? Sem ter muito o que fazer, a não ser buscar uma vaga na Libertadores. Então, para o Corinthians, o jogo é muito importante. O Corinthians tem que jogar pela vitória, tem que haver uma mobilização específica para esse jogo, com a sua torcida, para tentar superar o seu rival, que vive um momento evidentemente muito melhor. E tem que ser implacável. Quando o Palmeiras dá a chance, você não pode vacilar. O Atlético vacilou 2 vezes. Em Minas no primeiro tempo e durante todo aquele período enorme com um homem a mais no jogo de volta, quando não foi capaz de fazer um gol, né? Mesmo jogando tanto tempo com a mais, aquela frase do Cuca, inclusive, entra para os chamados anais da história do folclore do futebol, certo, Vanderlei? Certo. Porque é brincadeira, né? Você fala que com o 9, com 10 fica mais difícil. Fica assim, Paulo, o caso da Dona Lúcia tá dentro. Não, tá, essa aí. Essa também do Cuca. Tem o Foi Lindo do Abel Braga, tem várias frases aí muito marcantes. Cada vez mais, aliás, diga-se. E essa foi, sei lá, não dá. E depois até o Abel Ferreira, didaticamente, de certa forma, mostrou onde que ele errou. O que acho que ficou pior ainda pro Cuca, né? Foi muito mal. Essa volta do Cuca tá parecendo a volta do Cuca ao Palmeiras em 2017. Foi campeão brasileiro, voltou, tudo deu errado. Aí o Palmeiras até flertou de brigar pelo título com o Corinthians no final do campeonato, mas era o Alberto Valentim o técnico, né? Não era mais o Cuca. E agora ele está fazendo um roteiro parecido nesse primeiro momento. Então acho que assim, o Corinthians tem que usar o mando de campo e tentar aproveitar
o eventual momento em que o Palmeiras dê chance. Como o América teve chance de empatar, o Atlético teve chance nos 2 jogos e não aproveitaram. Tem que ser implacável. O Corinthians não pode errar mais. Os 2 jogos contra o Flamengo ficou muito clara a sua inferioridade como time, coletivo, né? Apesar de ter bons jogadores. E é inferior ao Palmeiras. Então esse jogo é um jogo que o Corinthians não pode errar. O Palmeiras está tranquilo. Se ele perder o jogo também, não é nenhuma sangria desatada. Não vai arrancar os cabelos, perdi o jogo. Vai continuar na liderança, vai estar 3 pontos à frente, não enfrenta mais o Corinthians, não tem a sobrecarga ali de jogos da Copa do Brasil, que é o lado bom, bizarro isso, mas é assim, né? Da eliminação para o São Paulo. Toda aquela polêmica. Mas tem um jogo difícil depois contra o Flamengo, né? Sim, mas assim, ele continua na liderança, ele tem a tal da gordura. E está na Libertadores, ele não tem só um objetivo, ele tem outra meta além dessa. O Corinthians tem uma ainda que é a Copa do Brasil, mas a situação é bem complicada, né? Porque tem que fazer 3-0, é um time que faz poucos gols, tem uma dificuldade danada de fazer gol. Esse jogo, se o Corinthians vencer, certamente vai ser por 1-0. Não dá para esperar que seja um jogo cheio de gol, não faz gol. É mais fácil o Palmeiras fazer mais gols no Corinthians do que o contrário. Mesmo um jogo sendo em Itaquera pelo retrospecto recente do Corinthians. Mas eu inclusive imagino que o Corinthians vai jogar de uma forma bem cautelosa, não vai se lançar, porque sabe que se fizer isso a tendência é ficar mais complicado ainda. E o Vitor Pereira pode sim ser questionado nessa fase. A gente já elogiou muito o trabalho dele aqui, mas ele tem que fazer a diferença. Um grande treinador, um treinador internacional, ele tem que fazer a diferença nas dificuldades, na estratégia, no seu plano de jogo, na exploração de eventuais falhas ou vulnerabilidades do adversário. Ele tem que tirar um coelhinho da cartola, né? Está na hora do nosso Vitor Pereira mostrar algo diferente, que a gente possa chegar aqui na semana seguinte, no dia seguinte, ou mesmo logo depois da partida, no Canelado e falar, olha, dessa vez a estratégia do Vitor, olha, ele montou um time de uma maneira, né, anulou os pontos fortes do adversário, explorou suas virtudes, conseguiu um resultado, porque está faltando. Que jogo foi esse? O jogo do Santos 4-0. Acho que foi o único assim que você fala, pô, aquela vitória maiúscula, né, jogando em casa. No mais, ainda não aconteceu essa partida. É exatamente isso que eu ia perguntar pra você, né, Vanderlei? Chegou a hora do Corinthians jogar bola. Já baixa daquele assunto. Já passou da hora. Não. Pô, primeiro é resultado. Ele chegou a falar isso, o Vitor Pereira. Também é não, eu sei, mas o Vitor Pereira chegou a falar isso e muita gente defendeu, Vamp. Quando o Corinthians passou do Boca, quando o Corinthians tá aí no topo da tabela, que ele falou, não, o começo tinha que ser resultadista, porque o meu elenco tava realmente enxuto, perdi muito jogador. Isso é fato, Agora é a hora de jogar bola, mas não jogou. Mas não tá jogando ainda. Ainda não jogou bola esse Corinthians. Chegou a hora, Vanderlei Nogueira, de realmente o Vitor Pereira mostrar que é esse treinador que gosta de jogar ofensivamente, que marca pressão na frente, porque ele também reclamou de elenco. Já recebeu 3 novos jogadores. 3. Tudo bem, saiu o William agora e o Corinthians vai tentar repor na posição. Mas tá na hora de jogar bola. Não tem time também pra jogar mal como vem jogando. Asmar e companheiros e aqueles que nos acompanham, o Palmeiras entra em campo já sabendo que tem garantida a liderança, também nessa rodada. Aliás, tem sido assim, né? Nas últimas também. Ele entra já sabendo que, aconteça o que acontecer, ele vai continuar líder do Campeonato Brasileiro. E aí tem essa folga que já foi destacada aqui. O Corinthians, dá uma olhadinha para trás, e ele tem o Fluminense, o Atlético Paranaense e o Flamengo respirando na nuca dele. Então, dependendo do que acontecer, ele pode perder a vice-liderança, que é bom, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem mais time, o Palmeiras tem condições de apresentar um futebol melhor, mesmo fora de casa, jogando com o Corinthians na Arena, em Itaquera, e pode ganhar o jogo lá. Esse é o quadro, o cenário mais lógico, na minha visão, a meu ver. O Palmeiras ganhando o jogo. Mas o Corinthians tem a grande oportunidade, mais uma vez, o futebol permite isso, né? Depois você toma uma pancada, 2, 3 dias, você tem a oportunidade de ressurgir. E essa é uma oportunidade, porque se enfrentasse uma equipe sem grande tradição, de meio de tabela, enfim, uma outra equipe, mas vai enfrentar o arquirrival. É um jogo que tem décadas de tradição e eles sabem a importância. O Corinthians sabe, os torcedores sabem. Antes mesmo de ter o jogo contra o Flamengo, os corintianos mais apaixonados nas redes sociais já comentavam, olha, domingo tem, e no fim de semana tem o Palmeiras, que é um jogo
especialíssimo, não são só os 3 pontos, não é só mais uma partida, é um jogo que tem um peso diferente. E acho que já falaram muito isso no ouvido do professor Vitor Pereira. Ele deve escalar o que ele tem de mais importante, o que ele tem de mais experiente, tecnicamente com mais potencial. Eu acho que não tem que poupar ninguém. Se alguém tiver que poupar alguma coisa, é o Abel Ferreira. E mesmo assim ele está enfrentando, entre aspas, um drama aí. Parece que os jogadores querem jogar. Ele chamou os caras de fominhas. Preciso falar com esses fominhas aí que eles estão querendo jogar em todas. Veja aí o problema dele. Os melhores jogadores, eu quero jogar, professor. Porque também sabem a importância do jogo. Então é a oportunidade do Corinthians ressurgir, dar uma refrescada ou melhorar os hematomas que tem tomado nos últimos dias. Mas e o jogo lá da quarta-feira? É outra conversa. É período de emergência. É período de apertar o botão vermelho. Palmeiras primeiro e depois toda a cavalaria de novo no outro jogo. Quer descansar? Durma mais. E tem outra, né? Mauro e Vamp. É um momento totalmente diferente do Vitor Pereira e do Abel. O Vitor Pereira já começa a sofrer uma pressão agora. Não, já passou até. Tá, já começa a ter uma... Não, porque antes se falava, o Vitor Pereira tem um nome... Todo mundo é pressionado no Brasil, com certeza. Não, mas ele tem uma certa razão, né? O Corinthians ainda não mostrou um futebol razoável. Não, a razão na pressão, sim. Com o Vitor Pereira. De novo, o que é pressão, o que é cobrança? Lado, o Abel tá muito folgado. O Abel pode botar o time... de avantes que ainda assim não tá certo, tá naquela fase, tá tudo isso, é um momento certo. Totalmente diferente dos dois, Total. E aí também facilita, eventualmente, vai que o Abel coloca todo mundo e 2 ou 3 se lesionam por cansaço, por questões musculares. Ainda assim não, é porque é clássico e tal. Tudo tá dando conspirando a favor e, claro, merece conspirar porque não é só sorte. Não é possível dizer, alguém ainda posso dizer que é só sorte. Tem imensos méritos do Abel, a direção do clube, o time, a torcida, como eu destaquei ontem, ok. Tá dando tudo certo pro Palmeiras e não tudo certo pro Corinthians, embora dá para dizer, a gente tem conversado muito aqui, não com exagero pipérnico de dizer que é o... Como é que é a expressão que ele usa em relação ao Corinthians? Que é líder café com leite. Mas café com leite é preto e branco. Mas que o Corinthians tem feito pontos a mais do que o desempenho, não tem dúvida. Mas por ser Corinthians, pelo nível de investimento, que não é pouco, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pela quantidade e qualidade de jogadores, ou pelo menos de nomes, né? Você tem que cobrar um pouco mais, né? E cobrar, o termo exigir já é demais, mas pressionar, aquelas coisas absurdas, inclusive as que levaram o William a deixar o Corinthians também. São muito mais questões fora de campo do que dentro que levaram o William a voltar, provavelmente voltar para a Europa. Então, assim, tudo isso pesa, né? Então, o Corinthians entra também mais pressionado amanhã em Itaquera por conta disso. Vamp, a situação do Abel, por outro lado, é cômoda demais, mas também porque ele merece. Pelo que ele conquistou por enquanto no Palmeiras. Inclusive, depois desse jogo aí do Atlético Mineiro, nossa, agora o Abel Ferreira ninguém, o palmeirense idolatra ainda mais. A gente fala dessa pressão no Vitor Pereira. E o Abel? Cada dia ele tá mais cômodo no Palmeiras. Dá pra gente dizer do Abel o que a gente fala do Rogério Ceni? É ele que manda no futebol. Ninguém no Palmeiras, nem a Leila, você acha que interfere hoje dentro do futebol com o Abel do jeito que tá no Palmeiras? Não, a Leila, ela se coloca no lugar dela como presidenta, né? E patrocinadora, né? Tudo. No momento é tudo muito bom. A temporada não acabou. As críticas vêm quando você, por exemplo, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, mas lidera o Campeonato Brasileiro. Talvez se não tivesse liderando o Campeonato Brasileiro e não tivesse tão bem, fizesse a primeira fase da Libertadores como foi feito, os elogios. A temporada não terminou. E aquela questão do VAR, isso atenua um pouco, né? Da felicidade. Também né? Que foi, né? Um rival, a gente sabe como foi que o Palmeiras foi eliminado. Claro. Tem isso tudo, né? O Vitor Pereira está no primeiro ano de Corinthians, há alguns meses, quer dizer, até mais de 7 meses. O Abel já tem mais tempo no país, com o time montado há 2 anos, ele trabalhando tudo. Mas eu acho que se é qualquer outro treinador brasileiro, a gente estaria na goela em relação ao Vitor Pereira. Eu acho que ele escala mal o Corinthians. As opções são em jogos que você tem um rival, aquilo que o professor Vanderlei falou, e a gente fala em tudo na vida é o sacrifício, cara. Como é que você não mete o time titular contra o Avaí se é 4 pontos do seu rival principal? Pela principal liga, que é o Campeonato Nacional. Daqui a 10 anos, se o Abel não ganha o Campeonato Brasileiro, e a gente falar que agora tudo muito bom, tudo muito bonito, mas daqui a 10 anos, trabalhei no Brasil, aí foi campeão brasileiro, não.
Tem isso também. Eu joguei na Holanda, o Ronaldo jogou lá, o Fenômeno. Cadê aí? Ronaldo ganhou o quê? Ah, ganhou a Supercopa da Holanda. E aí, jogou lá, foi campeão holandês. Tem isso, você marca lá. E o Vitor Pereira, eu acho que se ele só fica no Corinthians, se ele levar o Corinthians a uma segunda colocação, conquistar alguma coisa, porque eu acho que não fica. Do jeito que tá indo, não fica no Corinthians. Não só por parte dele. Cobrança, tudo. Não, Se for eliminado, então, pelo Atlético Goianiense... Eu acho que esse é o jogo. Eu acho que esse é o drama do Vitor Pereira. Acho que o Corinthians Esse tem ele- mais chance de ser campeão da Copa do Brasil do que campeão brasileiro.